processo se desenvolver. Uma parte aqui, o que chamou a atenção na apresentação de Brasília, que nós tínhamos lá um aterro em Brasília, a deposição do lixo. Desde a fundação de Brasília, da década de 60, lá não havia um aterro sanitário organizado. É quase que inacreditável isso. Então, nós tínhamos máfia, que o maior lixão da América Latina, era lixão mesmo. Brasília não tinha, até agora, até recentemente, uma política de coleta. Havia os catadores, as coletas, as cooperativas, mas absolutamente nada organizado pelo poder público. Era um filme de terror aquilo lá, né? Nos apresentaram. E a proposta, que eu espero que o que foi apresentado lá seja tudo verdadeiro, uma grande interação e incentivo à coleta seletiva. Formação dos catadores, pagamento depois da formação, com uma bolsa para a formação dos catadores, um incentivo à formação das cooperativas, salário específico para os catadores. Então, o que nos impressionou foi a interação mesmo, de mais de 40 anos sem coleta organizada, sem aterro organizado em Brasília. Tudo foi focado e organizado, dando um incentivo maior possível às cooperativas e aos catadores. Salário, formação, acompanhamento do trabalho. A não permissão mais daquele filme de terror das famílias todas. A gente imaginar que isso acontecia em Brasília, das famílias vivendo dos resíduos do lixo. E depois de uma forma organizada, que parece que o modelo lá é o que mais impressionou. Também no Espírito Santo, toda uma possibilidade. No estado do Espírito Santo também a apresentação foi significativa, porque lá também era um estado com aterros, diríamos, lixões mesmo, em inúmeros pontos do estado do Espírito Santo, sendo organizados em aterros sanitários. Então, essa de Brasília foi o que mais nos chamou a atenção. Pode continuar. O aterro do Jockey, né, ele fica a menos de 10 quilômetros do centro do poder em Brasília. Sim, muito perto, inclusive, do centro. Não. Centro de poder, centro comercial de Brasília, era esse lixão. Com mortes, com máfia, com tráfico de drogas. E o que eles mostraram que foi possível, espero que seja tudo verdadeiro que foi apresentado, a organização... e ainda não expulsando aqueles que eram os catadores antigos e as famílias, mas organizando o trabalho, inclusive com a possibilidade de profissionalização e salário e carteira assinada. Foi uma gestão integrada, bem articulada entre todo o sistema de governança, né, de todas as secretarias, e articulada pela empresa pública, né, pela autarquia. A gente chegou aí num momento que foi onde foram apresentadas as propostas para Sorocaba, né? O que a comissão entendeu como saídas iniciais, do ponto de vista até de criação de legislação para as ações. O primeiro é a criação de uma legislação própria que normatiza a disposição e o acondicionamento dos resíduos sólidos. E o porquê disso? Quando você pega todo o montante de resíduo sólido coletado, na coleta indiferenciada mesmo, você percebe que 86% delas estão embaladas. E 83% dessas 86% são embaladas em sacolas plásticas. Quando você coloca todo o resíduo numa sacola, o que é comum, né, o que é o mais usual, fecha e dispõe ele para ser coletado. Isso é um problema dentro do processo da cadeia da coleta reciclada, né, da coleta indiferenciada. E é cultural, então tem que ter um processo que consiga estimular e modificar e normatizar para que você possa fazer essa coleta de uma forma mais simplificada. A ideia é que criar uma normativa, né, uma norma, estrutura por lei, que atinja os grandes e médios geradores para que eles façam a disposição conforme o que é recomendado pela BNT e pela tabela do IBAN, né, as cores que classificam cada resíduo. Principalmente para os grandes geradores. Hoje eles compactam toda a produção de lixo, do resíduo que eles têm, compactam e deixam e dispõem eles no aterro. Isso é um grande problema. Então essa é a primeira
sugestão. A segunda seria a adequação e a implementação dos pontos de entrega voluntária. Sorocaba teve a experiência do ecoponto, né, que acabou sendo pouco utilizada recentemente, praticamente muito pouco quase não utilizada, mas que existem experiências no Brasil inteiro dos pontos de entrega voluntária mais estruturados com a gestão, né, com conscientização da vizinhança, do entorno, de para que serve, de como tem que ser feita a disposição, de um determinado controle quando é a disposição do resíduo de construção civil, né, o chamado entulho. Toda essa conscientização faz parte do processo do ponto de entrega. Modelo de Brasília, né? Esse modelo de Brasília também é utilizado em Curitiba, onde você reaproveita um container, né, um container de padrão internacional. Esse container que é utilizado para carga, ele tem um padrão um prazo de vida de utilização, e depois ele é disposto para outras utilizações, a construção civil. Em um dos casos é reutilizá-lo para ser um ponto de entrega voluntário. Outra sugestão, a gente tem aqui em Sorocaba um aterro de inertes, né, onde é disposto todo o resíduo de construção civil, que pela lei, a normativa e a lei nacional, é de responsabilidade do gerador. Nós temos ideia de quanto disso em Sorocaba ainda é recuperado hoje? Esse dado não temos, mas podemos tentar levantar, buscar mais informações. Não tem para agora esse momento. Depois nos esclarecer se tem obrigatoriedade das construções todos loteamentos, edifícios, de eles levarem para essa aqui, ou é recolhido de forma voluntária pelos interessados? Eu não sei como é que é o processo aqui em Sorocaba. Tem uma quantia máxima que o indivíduo pode dispor lá sem pagar nada, né? E as construtoras, elas dispõem de forma onerosa, elas pagam. Mas ainda simplesmente disposto, você não teria outras utilidades para esse aterro de inertes. Lembrando que pela lei lei federal, a logística reversa, a responsabilidade é do gerador dispor final o resíduo sólido de construção civil, como os outros resíduos. Então a sugestão é de que potencialize esse aterro de inerte, transformando ele de fato numa usina de resíduos de construção civil, para se reutilizar todo esse resíduo em outras ações. Uma delas é a segunda outra sugestão, que é utilizar parte desse resíduo usinado no processo de capeamento e recapeamento da cidade. Criar uma lei que obrigue que todo processo de capeamento e recapeamento tenha uma porcentagem desse resíduo para estimular que a usina de fato aconteça e funcione. E uma outra sugestão é que todo contratante do município, sendo tanto como construtora ou qualquer outro contratante, dentro do processo de licitação, seja exigido que ele tenha um plano de gerenciamento de resíduo. E esse plano tem que ser cumprido e fiscalizado pela municipalidade. Então, seria uma obrigatoriedade. Uma outra sugestão, uma sugestão mais ampla, mas da construção de uma usina de compostagem, né? Se o município ele gera 234 toneladas dia de carga orgânica, essa carga poderia ser disposta de uma outra forma, com menor impacto, né, do que o aterro sanitário. Outra sugestão é também a constituição pelo município de um galpão de triagem, um galpão amplo ou galpões amplos de triagem, para fazer a triagem de todo o material coletado de forma seletiva, né? Aí que incluiriam as cooperativas. Isso. A gestão seria do município, da estrutura do todo o galpão, não seria oneroso às cooperativas, e as cooperativas utilizariam dessa estrutura para fazer o seu trabalho. Aí, a oitava sugestão também é exemplo de Brasília, a criação de uma lei, né, que cria a obrigatoriedade de todos os órgãos e entidades do poder público no município realizarem a coleta seletiva e, periodicamente, fazer a conscientização dos servidores. Então,
em todos os órgãos do município, desde escolas, a Câmara, a Prefeitura e demais órgãos do município, ser obrigatório, por força de lei, o desenvolvimento da coleta seletiva. E a conscientização dos servidores. A gente sabe que esse processo educativo e cultural ele só se multiplica. E, por fim, a última sugestão, de uma envergadura maior, mas a última sugestão, é a criação de uma autarquia, como é a SLU em Brasília, que faz a gestão tanto da usina, do aterro, da estrutura, do galpão de triagem, dos pontos de entrega voluntária, que é responsável pela elaboração dos contratos e fiscalização, tem uma autarquia com essa capacidade de desenvolvimento. Sendo responsável pela gestão da coleta, tanto dos resíduos domiciliares como de saúde, de construção civil, a fiscalização dos serviços prestados, dos resíduos especiais e da elaboração de multas para os grandes e médios geradores que não estejam cumprindo o que o plano, o que a política desenvolve. Basicamente foi os entendimentos da comissão que foi apresentado. Agradeço a todos pela paciência e obrigado.